Estamos adiantados da nossa vivência pascal, composta de 7 semanas. Esta já é a 6ª. O Salmo continua nos chamando a louvar e bendizer a Deus pelos seus feitos, pelas suas maravilhas. A casa de Israel era chamada sempre a recordar. Deus a tirara da servidão do Egito, fez atravessar o Mar Vermelho e deu à casa de Israel uma condição de viver plenamente com dignidade. Para nós cristãos, o grande feito do Senhor, as suas maravilhas, os seus prodígios, é o que Jesus realizou por nós, pelo mistério da encarnação, pela obra da redenção, concluída na cruz, depois glorificada pelo Pai com a ressurreição do Filho. Então, nos fez passar da escravidão do pecado e da morte para vivermos em plenitude. Então já não nos compete viver nem no pecado, nem nas angústias da morte. Essa verdade nos edifica. Buscamos meios de viver na graça de Cristo. Que Ele seja sempre a luz que guia e orienta a nossa vida, nos ajudando a não incorrer no caminho do pecado. E ao mesmo tempo, na ordem natural da vida terrena, passaremos pela morte. Mas isso não é uma angústia para nós cristãos. Porque Cristo venceu para nós a morte e nos chama à plenitude de vida com Ele na glória do Pai. Isso é a razão da nossa fé. Nos motiva a cuidar da nossa vida espiritual. Porque esperamos nesse cuidado com a nossa vida espiritual mais do que recompensas terrenas. Esperamos tomar posse na herança eterna. Que Jesus falou no último domingo na casa do Pai, onde Ele preparou um lugar para nós. A vida cristã tem essa direção, tem esse sentido. Por isso somos capazes de viver com desprendimento nas realidades terrenas. Não podemos nos deixar escravizar e nem possuir por elas. Fazemos uso das coisas terrenas naquilo que nos é imediatamente mais necessário, para vivermos com dignidade. Não para deixar que as coisas terrenas se coloquem no centro da nossa vida, das nossas buscas, como razão do nosso viver. A razão do nosso viver está acima dessas realidades. Por isso lidamos com desprendimento. Então, esse desenvolvimento do tempo pascal, na semana passada e neste domingo, que abre a 6ª semana. O evangelho de domingo passado terminou, eu vou para o Pai, nos ajudando a olhar na direção da ascensão, que é a solenidade a ser celebrada no próximo domingo. Hoje, nos fala da vinda do Espírito Santo. É a solenidade com a qual iremos fazer o fechamento da vivência pascal. O Espírito Santo será dado. Então nos faz olhar para daqui a 15 dias. Então o domingo anterior, domingo passado e hoje nos projeta na direção da ascensão do Senhor e de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Jesus nos assegura hoje que naquele momento, e temos que entender que esse texto foi escrito, Jesus teve esse diálogo com os discípulos antes de sofrer a paixão. Não seria tão simples para eles compreender toda essa realidade. Porque a primeira realidade que iriam experimentar seria a sensação de fracasso e de derrota. Tudo terminou na morte de Jesus. Uma orfandade. O primeiro sentimento que os discípulos experimentam é de orfandade. Uma grande derrota, um grande fracasso. E agora? O que será? Então Jesus está preparando os seus, está depositando no coração deles estas motivações, esses ensinamentos, falando de si, para que a hora que sofrerem esse impacto, possam reavivar o que Jesus pusera ali, com suas palavras no coração de cada um. Deixar que essas verdades novamente venham à tona, e eles possam continuar o caminho. Não vos deixarei órfão, voltarei a vós.
Após a ressurreição, Jesus volta, tem o imediato da volta de Jesus. O ressuscitado se coloca entre eles. Isso se torna motivo de alegrias para os discípulos. E tem também o sentido escatológico, que é a plenitude. Naquele dia vereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Porque eu vivo e vós vivereis. Então, para Jesus, ele diz, eu vivo. Ele está falando da sua divindade, ele experimenta a nossa condição humana, mas Jesus vive com o Pai, desde sempre para sempre. Ele vai passar pela morte, mas ele vive. Então, o Filho de Deus não experimenta, ele experimenta a morte por nós, mas a morte não tem domínio sobre ele. Eu vivo. Vive desde sempre na glória do Pai. Vem até nós e volta para o Pai. Então é a eternidade do Filho no seio da Trindade. Vós vivereis. Então Jesus conquista para nós viver, vencer a morte. Vós vivereis. Está no futuro. Então ainda ele não conquistou para os discípulos essa vitória. Vai conquistar. Vós vivereis, nesse dia vereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Então é nessa graça de Cristo ressuscitado, da nossa comunhão com Ele, que vivemos, que viveremos. Fala naquele dia, o dia do juízo final. É o dia que vamos vamos plenamente contemplar esta realidade. Vamos ingressar plenamente nesta realidade. Da mais íntima comunhão com Deus em Cristo ressuscitado. Essa é a meta da vida cristã. Vereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Quando ali na plenitude da casa do Pai. E agora nós temos que entender que Jesus os preparou também para permanecerem o caminho após sua volta para o Pai. Os discípulos são chamados a passar de um amor afetivo, relacionado com a presença de Jesus entre eles, para depois um relacionamento com Jesus na ordem espiritual e do comprometimento. Então, a orfandade inicial é afetiva. Eles convivem com Jesus, se alegram de estar com Ele, afetivamente estão convivendo e relacionando com Ele. Mas essa convivência vai ser interrompida com a volta de Jesus para o Pai. Mas a presença espiritual de Jesus com os seus permanece. E agora ela vai para a ordem da presença espiritual de Jesus com eles e também vai para a ordem do comprometimento. Aqui há a superação também da espiritualidade intimista. Não é só dizer eu amo Jesus. O que significa dizer eu amo Jesus? Jesus hoje está dizendo o que deve significar o nosso amor por Ele. Não adianta dizer eu amo Jesus, mas não vivo o Evangelho. É mentiroso, São João já diz isso na sua carta. É fé intimista. Eu aprisiono Jesus no meu coração, e acabo condicionando Jesus aos meus interesses. Esse não é o amor efetivo de comprometimento com Jesus. O Evangelho hoje diz 2 vezes sobre o amor que Jesus quer de nós. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amar Jesus significa os mandamentos de Jesus, agora significa o Evangelho. Então, conhecer o Evangelho desde do momento em que Jesus entra no mundo pelo mistério da encarnação até a sua volta para o Pai e a vinda do Espírito Santo. Conhecer com profundidade os 4 relatos do Evangelho, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí estão os mandamentos. Que agora os mandamentos da vida cristã já não são os decálogos do Antigo Testamento. Os mandamentos de Jesus agora estão no Evangelho. Que Jesus vai reduzir depois a 2. O caminho do amor. O caminho do amor ao Pai e o caminho do amor fraterno. Caminho do amor entre irmãos. Guardareis os meus mandamentos.
Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Então não adianta falar, eu amo Jesus, Ele está no meu coração, mas se a sua vida não mostra que você está vivendo o Evangelho, que você acolheu o Evangelho, está colocando em prática os mandamentos de Jesus. Então aqui passa agora para o amor de comprometimento. O amor cristão não é um amor apenas superficial. É um amor que pede uma concretude. É um amor que pede uma entrega, uma doação de si, como Jesus fez por nós na cruz. Nós vivemos essa entrega na vivência da nossa fé. Pedro, nessa carta, no terceiro capítulo da sua carta, está preparando a comunidade cristã que está vivendo os mandamentos do Senhor e está sofrendo perseguição. E Pedro diz, estejais prontos para dar a razão da vossa fé a quem vou-lo pedir. Se vocês forem perseguidos por motivo de viver o Evangelho, os mandamentos, sejam firmes, sejam perseverantes, sejam autênticos na vida de fé. Não abandonem o caminho da fé, por causa dos desafios que Ele possa trazer, das dificuldades que Ele possa nos impor. É melhor sofrer por ter feito bem do que por ter feito mal. É melhor ser injuriado e perseguido porque está dando um bom exemplo, um bom testemunho, do que ser difamado verdadeiramente porque está praticando mal. Então o cristão, se ele tiver que ser difamado e perseguido e caluniado, que seja pelo bem que ele está fazendo, e não pelo mal que ele pratica. E sabemos que aqui tem uma bem-aventurança. Bem-aventurados sereis, que se vos perseguirem, injuriarem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, a vida cristã tem que estar preparada para os embates. Nós, na realidade do mundo, não podemos simplesmente nos conformar com as realidades do mundo. Nós temos que superar, ainda que isso nos traga desafios, que seja difícil viver a fé. E quem acha que é fácil viver a fé é porque ainda não acolheu o mandamento de Jesus verdadeiramente. Porque quando nós queremos praticar todo o bem que o Evangelho nos ensina, pode ter certeza que tem muitas dificuldades e desafios à frente. Mas com certeza não nos falta a graça de Deus. Não nos falta a luz do Espírito Santo para nos guiar. E se verdadeiramente queremos viver a nossa fé com profundidade, a graça de Deus nos dá força para vivermos. E agora Jesus vai falando da vinda, o Pai, se me amais, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei o Pai e Ele vos dará um outro defensor. Porque o primeiro defensor que temos junto do Pai é o próprio Jesus, que veio do Pai e voltou. Ele está falando um outro defensor. A carta aos Hebreus fala muito de Jesus junto do Pai como nosso defensor. Ele está lá, nos deu o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, nos defende na busca de trilhar esse caminho. Ele nos guia nesse caminho, Ele nos ilumina nesse caminho. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu rogarei o Pai e Ele vos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco. Jesus veio para o Pai, volta para o Pai, não se afasta de nós, eu estarei convosco até o fim do mundo. Ainda nos dá o Espírito Santo, que também permanecerá sempre conosco. E Jesus permanecerá conosco pelo Espírito Santo. É o defensor. Ele é que vai nos guardar no caminho da fé. Ele é que vai nos proteger no caminho da fé. Então nós estamos caminhando para Pentecostes daqui a 15 dias para acolhermos o Espírito Santo. A primeira leitura mostrou como se dá a missão da igreja, a evangelização e como o Espírito Santo é comunicado.
Filipe chegou primeiro e pregou. Pela pregação do batismo, pela pregação de Filipe se deu o batismo. Depois João e Pedro foram enviados. Ali chegaram, rezaram por aqueles da Samaria, que ouviram com interesse a pregação de Filipe e foram batizados. Chegam Pedro e João, rezam por aqueles que abraçaram a fé e depois faz o gesto que vem desde o começo da igreja. Impuseram a mão sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo é distribuído na vida da igreja a partir dos apóstolos pelos seus sucessores. E por aqueles que recebem do sucessor dos apóstolos o sacerdócio ministerial. Às vezes nós temos muitos barulhos aí na igreja dizendo que está batizando no Espírito Santo. O Espírito Santo é dado na vida da igreja quando o sucessor dos apóstolos se faz presente para dar esse dom. Ou quando aqueles que estão revestidos do sacerdócio ministerial, que a participação no ministério apostólico, também são revestidos para dar esse Espírito Santo. Então não são barulhos religiosos que comunicam o Espírito Santo. Jesus escolheu, deu aos seus o Espírito Santo e deu a eles a autoridade de comunicá-lo na vida da igreja. Então a igreja comunica, ela batiza e dá o Espírito Santo. Ela dá o batismo e dá o sacramento da crisma. E pelo sacerdócio ministerial é invocado o Espírito Santo em favor das oferendas para santificá-las. Também quando o bispo vai ordenar um diácono ou um presbítero, faz sobre ele a imposição das mãos, para conceder o Espírito Santo, repetindo esse gesto que remonta ao começo da igreja e nos sucessores dos apóstolos, de forma ininterrupta, perpassa o tempo e vem desde os primeiros até os dias de hoje. A comunicação do Espírito Santo, esse defensor, que nos ajuda a perseverar no caminho da fé. E nos ajuda, e Jesus aqui assegura, rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro defensor, para que permaneça sempre convosco o Espírito da verdade. Então Jesus quer nos contemplar com esse defensor, com esse Espírito da verdade. Que possamos daqui a 15 dias reavivar, fazer a memória, atualizar na celebração de Pentecostes, na solenidade, esse recebimento do Espírito Santo. Ele nos é dado para vivermos bem a nossa fé, para vivermos o discipulado de Jesus. Quero agora deixar uma palavra também para as mães, hoje comemoração do Dia das Mães, nosso carinho a cada uma das mães, que Deus as abençoe copiosamente. Sabemos quanta realização e alegria traz o dom da maternidade. E também sabemos também quantos desafios decorrem também desse dom. Então que as mães possam sempre louvar a Deus por esse dom da maternidade, a graça de ter concebido e gerar um filho, e pedir a Deus sempre força e que Deus sempre as guie e ilumine para acompanhar a vida do seu filho. Na infância é cuidar, depois de adulto é acompanhar. Acompanhar enquanto o filho está na sua dependência das mães, na sua fase da infância, da adolescência, do início da juventude. Depois o filho vai se tornando adulto, quer ter a sua autonomia de vida, e a mãe precisa entender isso também. Agora é hora de acompanhar e aconselhar, para que ele possa se inserir na realidade do mundo com as suas próprias pernas. Mas a mãe sempre tendo a boa orientação, o bom conselho para o seu filho ou sua filha. Então, para as mães, os nossos parabéns. Vivemos um tempo hoje em que se nega muito a beleza e a grandeza da maternidade, em que se prega muito para a mulher, sobre quase que dissuadindo a mulher de oferecer o seu ventre para a maternidade,
como se isso tolhesse a sua condição de mulher e sua liberdade. Que as mulheres entendam a beleza e a grandeza do seu ventre. Ela é capaz de gerar um filho. Isso é da sua identidade. É o que de mais nobre a mulher tem. É o que é de mais próprio seu. Que a mulher não negue a riqueza e a fecundidade do seu ventre para a maternidade. Nessas ideologias hoje que tanto agridem a maternidade. Que saibam a beleza e a grandeza desse dom de Deus. Elas participam da obra da criação, dizendo sim para a concepção de uma nova vida. Que Deus as abençoe nesse sim. E o sim, como foi o sim de Maria, tem suas alegrias e seus desafios. Mas a graça de Deus, com certeza, se a mãe consagra a Deus o seu ventre, se a mãe consagra a Deus o filho que gerou, se mãe cuida desse filho humanamente, afetivamente, espiritualmente, eu sei que o mundo à nossa volta nos coloca muitos desafios e deixa muito angustiado e preocupado o coração de mãe. Mas que a mãe não esqueça que um alicerce bem feito tende a prevalecer. Então vamos cuidar desses alicerces. Cuidar bem da primeira fase da vida dos filhos. Para que quando chegarem à fase adulta tenha esse bom alicerce que vai prevalecer. Porque ele foi bem cuidado. Recebeu uma boa educação humana, afetiva e religiosa. Aí os ventos do mundo vão bater sempre contra esses alicerces. Mas ele está preparado para resistir. Que Deus abençoe, sempre dê muita força, dê muita alegria, dê muita serenidade, dê muita paz a cada uma das mães. Assim seja.